era um turbilhão de pensamentos que bombardeavam a minha mente. E eu só tinha certeza de uma coisa, que eu queria morrer. Eu tive muitos pensamentos de morte na minha mente, né? Por conta, desde a minha infância, os meus pais se separaram, né? Eu era criança ainda e eu não entendia o porquê que nós tínhamos que ir embora de casa, porque foi assim que aconteceu. Meus pais se separaram, nós saímos da casa onde nós morávamos, onde eu passei a ter essa tristeza. Isso foi se protelando até a adolescência. Nesse tempo, a minha mãe, ela conheceu a Igreja Universal, após a separação dos meus pais, onde ela começou a orar por mim. E quando eu cheguei na igreja, aos 15 anos de idade, eu permaneci dos 15 aos 16, somente. Então, a vida foi passando, fui crescendo, fui trabalhar, entrei para o mercado de trabalho, né? E a tristeza permanecia, os maus pensamentos, né? O vazio. E eu passei a ter insônia, mesmo sendo nova. Eu tinha um bom salário, tinha um bom emprego, inclusive, mas eu tinha todas essas emoções dentro de mim. Depois de um tempo eu me casei, já estava com a minha família construída, já tinha minha filha. E mesmo assim, eu não tinha paz. Por mais que eu conquistasse, me aperfeiçoasse, eu era independente financeiramente, eu não era feliz. Eu tinha um vazio imenso na minha alma. Uma tristeza, uma dor mesmo. Mas não era dor física, era a dor da minha alma mesmo. O meu esposo, ele trabalhava à noite, onde eu ficava sozinha em casa com a minha filha. Porém, eu tinha muita insônia. E nesses picos de insônia, foi onde eu sintonizei o canal com a programação da Igreja Universal, onde aquele apresentador, ele foi tão emblemático, falando: você que está aí, que você não consegue dormir, que você está preocupada com as coisas da vida. Ele estava falando comigo. Foi onde eu fiz uma oração ali, né, para Deus. Naquele momento, do meu jeitinho ali, da onde eu estava, eu falei: meu Deus, me ajuda a chegar até lá. Me ajuda a chegar até lá, porque eu não estava mais aguentando, né? Essa é a verdade. Eu não aguentava mais aquela vida, aqueles pensamentos, aquele turbilhão que eu vivia. Então foi dessa forma que no dia seguinte eu cheguei numa Igreja Universal. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma terça-feira. Eu participei daquela reunião, daquele culto, e quando acabou eu já me senti leve. E eu entendi que eu queria mais. Eu queria mais daquilo que eu estava recebendo ali. Então eu passei a frequentar todos os dias. E fui indo, fui ouvindo. O próprio Deus foi me dando paz. Eu passei a dormir no mesmo dia. No mesmo dia eu passei a dormir. Fui aprendendo, ouvindo, a palavra foi entrando e fazendo as mudanças que eu precisava. E eu me batizei nas águas, porque eu já estava cansada daquela vida, né? Que eu achava que tinha, porque não era uma vida. Até que eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu ouvia que ele nos dá domínio, nos dá alegria, verdadeira alegria, e eu precisava, né? Eu já não tinha mais os pensamentos, eu já não tinha mais aquele turbilhão de emoções, mas faltava algo. Faltava algo a mais. Então foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo e o nosso pastor, ele mencionou que nós teríamos uma vigília na madrugada. E ele falou: você que quer o Espírito Santo, você não tem, você quer, você não tem certeza. Quando ele falou você que tem, que você não tem, você quer, dentro de mim eu falei: é para mim. Eu fui. Essa sexta-feira, nessa madrugada, eu me preparei e na vigília teve esse momento onde o pastor chamou as pessoas para irem ali na frente, né? Quem queria receber o Espírito Santo. Na hora que ele falou, eu não pensei duas vezes. Fui para frente do altar, onde houve aquela busca, aquela oração, aquele momento, e eu fui assim invadida por uma força muito grande, uma força que eu
que eu não tenho explicação. Tive a certeza de que Deus era comigo, porque naquele momento, ali naquela busca, eu falei para ele, falei, se o Senhor não me batizar, eu não vou suportar. O Senhor sabe quem eu sou, não vou suportar. E a partir dali, eu recebi uma força que eu nunca tive. Antes, eu me sentia fraca, incapaz, né? Mas nesse dia, depois dessa vigília, eu tive a certeza de que Deus era comigo. Tive a certeza. E de lá para cá, eu sei de onde Ele me tirou. O mais valioso, não tem nada, nem ninguém que possa substituir. Não tem nada, nem ninguém nessa vida. E nesse dia, o Espírito Santo me acolheu. Ele me acolheu e eu me senti abraçada. Foi como se ele pegasse nas minhas mãos e falasse, acalma, eu sou contigo, sabe? Desculpa. Eu me emociono porque não tem como falar do Espírito Santo sem se emocionar. Não que o Espírito Santo seja uma emoção, porque não é o que a gente sente, é a convicção que a gente tem. Hoje eu tenho paz, eu tenho vida, eu não tenho mais insônia, eu durmo muito bem, eu sou uma pessoa que o Espírito Santo ele me dá fortaleza nas minhas decisões, nos meus caminhos, ele me guia, ele me orienta, ele me direciona. O Espírito Santo ele é o meu bem maior, que eu não troco por nada, não tem nada que substitua, nada que valha, não tem nenhuma experiência que substitua o Espírito Santo, porque ele que me fortalece todos os dias. E eu que por muito tempo quis morrer, hoje eu quero viver e quero levar vida para outras pessoas, porque eu encontrei o caminho, a verdade e a vida.